Nós vamos mais uma vez nos colocar em pé e abrirmos mais uma vez a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías e acompanharmos atentamente o ensino da palavra do Senhor nos versos de 6 a 11 do capítulo 55 de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Que o Senhor abençoe a porção lida da sua palavra e aplique nos nossos corações. Podem sentar, irmãos. Eu queria, pedindo licença aqui ao reverendo Cláudio, mas eu acho que todo evangélico, seja ele presbiteriano, batista, devia ler a revista Ultimato. E da revista desse mês, dentre os artigos que ali estão, eu gostaria de ler um artigo aqui, pequeno, que fala da ética que impressiona os descrentes. E diz assim o artigo: por ocasião do Sínodo dos Bispos realizado em Roma, em outubro de 2008, D. Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, salientou que os católicos da América Latina que se convertem ao protestantismo imediatamente mudam o modo de se comportar, pois assumem um digno comportamento moral, deixando tudo o que parece indigno na vida dos crentes. O prelado católico acrescentou a informação de que a palavra que eles escutam é formativa para a sua vida, alimentam os seus espíritos e testemunham os valores religiosos que agora interiorizam. Tomara que esse conhecimento de Dom Valmor volte a mexer com a Igreja Evangélica Brasileira em priorizar a pregação do novo nascimento, a experiência religiosa que leva o pecador a adotar um estilo de vida oposto ao anterior, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, já que as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Numa reunião realizada no Rio de Janeiro, em novembro de 68, Archibald Green Steinmetz, o pioneiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, declarou que a implantação e o crescimento do Evangelho no país dependia, antes de tudo, do seguinte: a santidade da Igreja deve ser ciosamente mantida no testemunho de cada crente. Agora, em novembro de 2008, em entrevista à revista Igreja, o biblista batista Luiz Saião volta a falar sobre o testemunho dos crentes. Para termos pastores, educadores e outros líderes cristãos responsáveis, precisamos enfatizar 3 pontos: o ensino das Sagradas Escrituras, a experiência profunda com Deus e a ética que impressiona os descrentes. Nesse espírito e nessa perspectiva, ouçamos o ensino da palavra do Senhor à luz dos ensinos da palavra de Deus.
Meus irmãos, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria tratar de um assunto nesta manhã, de um tema, e vou fazê-lo daqui porque fica mais didático para vocês acompanharem a sequência. Não sei se você tem medo de orar em público. Se você sente um frio na espinha quando alguém olha para você e diz, vamos orar com o irmão, e olha na sua direção, e você tenta de todos os jeitos se esconder atrás dos seus próprios olhos, e torcendo para que ele não lembre o seu nome. Isso é muito natural, muito mais em um grupo tão grande, tão diverso. Mas um dos maiores medos que eu alimentava na minha vida cristã, na igreja, era o medo de errar o Pai Nosso. Quando pediu para todos orarem em uníssono no Pai Nosso, eu ficava preocupado, se não é possível que um crente vai errar o Pai Nosso. E estava tanto medo que acabava errando mesmo. Mas fazia aquela cara de contrito e acho que ninguém nunca observou ou falou alguma coisa a respeito. Mas há um grande problema, não sei se você também tem esta impressão de que quando nós lemos a oração do Pai Nosso, conforme registrado nas Escrituras, parece que não é uma coisa conhecida. Nós ficamos um pouco presos àquele automatismo da repetição contínua, diária, da oração do Pai Nosso, e parece que estamos lendo um texto estranho ao nosso convívio, ao nosso dia a dia. Mas de fato, muitas vezes isso acontece porque nós fazemos a oração do Pai Nosso como mera repetição, como um memento, como uma oração da superstição cristã, enfim. Eu queria nessa manhã falar a respeito das implicações de você ao orar o Pai Nosso. Expressar para Deus em submissão, dizendo, seja feita a tua vontade. O que é que isto significa na vida de um crente que ora ao seu Pai, o nosso Pai, dizendo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, queria que vocês lessem comigo o texto que está ali projetado, todos a uma só voz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Meus irmãos, este verso, ele trata a respeito de dois aspectos da vontade de Deus, duas definições teológicas sobre a vontade de Deus. A primeira delas é a vontade decretiva. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. A vontade que trata a respeito dos desígnios de Deus que não nos foram revelados, que não nos foram explicados muitas vezes. Aquelas coisas que nós, por nós mesmos, não podemos compreender, muito menos interferir. E o segundo aspecto, a segunda definição, é a vontade preceptiva. É aquela dos preceitos de Deus. Esta nos foi revelada, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre. Vontade essa que não somente revelada, mas estabelecida para ser cumprida, a fim de que cumpramos todas as palavras desta lei, conforme diz a palavra do Senhor. Então a vontade de Deus, ela pode ser definida como vontade decretiva e vontade preceptiva. Nós vamos ver também agora alguns textos que falam a respeito da vontade decretiva, ou também conhecida como vontade secreta, ou ainda como vontade oculta. Primeiro, a definição. A vontade decretiva de Deus é a perfeição de Deus, mediante a qual Ele livre e soberanamente determina o que fará. Portanto, esta vontade refere-se sempre ao seu propósito infalível. Ela se cumpre e geralmente só é conhecida pelo próprio Deus, não nos sendo revelada. E o texto indicado é o Salmo de número 115, verso 3. Eu lerei aqui para vocês. Salmo 115, 3. Diz assim:
No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. A vontade decretiva de Deus, ela é perfeita porque ela reveste do próprio caráter do Deus eterno. Ela é livre e soberana, não sofre interferências. Quando Deus conversava com Jó, pergunta: quem foi o meu conselheiro? Quem estava comigo quando as coisas foram criadas, para lhe dizer como elas deveriam ser criadas? Paulo também, escrevendo aos Romanos, fala: quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele? Então esta vontade decretiva de Deus, ela nasce no coração do próprio Deus, de forma livre e soberana. E ela se estabelece sem necessitar de uma aprovação, sem depender de questionamentos, sem precisar prestar contas a ninguém. Esta vontade de Deus, que por muitas vezes nos é oculta ou secreta, ela estabelece os desígnios de Deus na eternidade, os seus propósitos, firmados por Ele mesmo no tempo. Da mesma forma como Deus, a partir do nada, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele estabelece a sua vontade de forma livre e soberana. Lembre-se sempre disso, a vontade de Deus é livre e soberana, ela não sofre nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de oposição, de força, de coação, muito menos de comoção. Por isso que Jesus falou que não é pelo mero repetir que nós conseguiríamos de Deus alguma coisa, como se pelos nossos lamentos, pelas nossas lágrimas, pelo nosso clamor, pela altura da nossa voz ou dos nossos brados, pudéssemos comover ao Senhor e fazer com que a sua vontade fosse distorcida ou manipulada. Não, esta vontade decretiva, ela é livre e soberana, e ela é infalível, e ela se cumpre independente daquilo que venha a acontecer. A vontade decretiva de Deus, a esta vontade pertencem todas as coisas que Deus decide efetuar imediatamente, ou seja, sem uso de meios, ou imediatamente, isto é, através de seus instrumentos, que são tanto as criaturas racionais. E essas coisas acontecem com absoluta certeza. Nessa vontade, Deus não permite ser resistido. Nós costumamos, muitas vezes, nos revestir de desculpas, quando alguns dos nossos desígnios, ou dos nossos planos ou sonhos, são frustrados e dizemos categoricamente: não foi da vontade de Deus. Talvez não tenhamos toda a certeza e convicção de dizer que algo não deu certo porque não foi da vontade de Deus. Muitas vezes é por conta da nossa própria incompetência ou da nossa falta de planejamento, ou não necessariamente por conta de que Deus não quis, mas talvez porque nós não fizemos as coisas como elas deveriam ser feitas. Mas quando Deus estabelece a sua vontade decretiva, não tem como não dizer que não foi da vontade de Deus. Ou quando acontece o inverso, quando a gente faz uma coisa errada, e no final das contas assim, foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Não, esta vontade decretiva, ela se estabelece e acontece com certeza. Nessa vontade, Deus não permite ser resistido. A vontade preceptiva, também conhecida como vontade revelada, é aquela perfeição de Deus por meio da qual Ele, como governador moral, diz às suas criaturas racionais e morais como elas devem agir. Esta vontade, por intermédio de seus preceitos e propósitos, ressalta o que Deus quer de nós. Ela está revelada nas Escrituras Sagradas, nas quais temos a fonte e norma de todo o nosso conhecimento. Aqui sim, meus irmãos, esta é a vontade que a nós foi revelada a fim de que nós a cumpramos. Esta vontade de Deus, ela se expressa através dos seus preceitos, dos seus mandamentos. Quando Deus leva Moisés ao monte para dar as tábuas da lei, Deus estabeleceu ali para o seu povo preceitos para o seu relacionamento com Ele, a fim de que o povo soubesse como deveria se relacionar com Deus, como deveria se apresentar diante de Deus, como deveria viver para Deus. Os decretos revelados de Deus a respeito da maneira pela qual um Deus santo recebe em sua presença homens pecadores por sua graça e misericórdia. E estabelece para ele mandatos. Assim como aconteceu no Éden com Adão. Quando Deus criou todas as coisas, disse que da árvore
do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, embora tivessem a liberdade de comer de todas as árvores que dessem fruto, exceto daquela árvore. E o homem então, ele decide de forma resoluta e rebelde contrariar a vontade de Deus, porque até então o homem tinha a capacidade de obedecer ou não à vontade revelada de Deus para ele. O homem estava isento de qualquer circunstância externa que lhe constrangesse ou que distorcesse a sua capacidade de discernir a vontade de Deus. Ali sim, antes do pecado, o homem possuía livre-arbítrio. Nada o influenciava, nada o sugestionava, ele tinha total capacidade de compreender a vontade de Deus revelada e obedecê-la, mas resolutamente decidiu contrariá-la, quebrar a lei de Deus e pecou. Esta vontade revelada, ela apresenta os preceitos de Deus para todos aqueles que foram criados por Ele, criaturas racionais e morais. Como foi lido agora neste artigo da revista Ultimato, a respeito da ética, esse é um assunto muito importante e que requer a nossa atenção. Estamos vivendo uma crise no campo da ética sem precedentes, porque a ética cada vez mais se torna algo subjetivo, algo extremamente particular, uma ética que atende à utilidade, à necessidade, a uma circunstância. Contudo, nós como cristãos, como povo de Deus, como filhos de Deus, precisamos entender que Deus estabeleceu para os homens, todos indistintamente, um código de leis, de mandamentos. Ele expressou a sua vontade revelada, pela qual nós pautamos a ética entre os seres humanos. Ela é absoluta, ela é totalmente livre, ela não depende da nossa interpretação, da nossa vontade ou não de entendê-la ou de aceitá-la. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos nos reposicionar diante da ética, de uma ética cristã verdadeira e autêntica, que se conforma com a vontade de Deus e proclama para a sociedade uma ética que é capaz de impactar vidas, ainda que a ética lá fora esteja completamente destruída e os valores corrompidos. A expressão vontade preceptiva, que diz respeito aos preceitos, é a regra de vida que Deus tem apontado para as suas criaturas morais trilharem, indicando os deveres que elas têm que cumprir ou que Ele impõe sobre elas. Esta vontade está revelada na lei e no Evangelho. Não tem como o homem se desculpar de não conhecê-la. Vamos ver alguns textos que falam a respeito da vontade decretiva de Deus. Daniel 4,35 diz, todos juntos? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então Daniel registra esse texto, a vontade decretiva de Deus, que age poderosamente. Ninguém pode lhe deter a mão, nem questionar os seus feitos, dizendo, que fazes? Meus irmãos, Daniel registrou este texto, estando ele cativo no Império Babilônico. O império que representava a sua época, o maior poder entre os homens. O maior poder entre os homens. No entanto, mesmo ali naquele contexto, ele consegue olhar para os céus e entender que há um Deus sim, maior do que tudo e do que todos, do que qualquer império, que exerce a sua vontade e ninguém pode lhe deter a mão. Pode ser muito fácil constatar isto, mas nos coloquemos na situação de Daniel, vendo o povo cativo, oprimido em um império de inimigos, e entender que aquilo ali cumpria a vontade, os desígnios eternos de Deus, e que todos os homens eram instrumentos nas mãos deste Deus para cumprir esta vontade. Porque, meus irmãos,
nos agradarmos na vontade de Deus é mais fácil quando nós estamos em situações favoráveis. Contudo, quando nós estamos na adversidade, fica muito mais difícil declarar de uma forma sincera que nós esperamos na vontade de Deus. Mas Daniel assim o fez, estando ele em meio ao cativeiro. Isaías 53, 10, leiamos todos juntos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É importante entender, meus irmãos, que esta referência de que a vontade do Senhor prosperará nas mãos de Jesus Cristo, ela é exercida, ela se cumpre no momento mais vergonhoso e humilhante do Filho de Deus, do glorioso Senhor Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, se apresentou como figura humana e foi humilhado, e humilhado até a morte, e morte de cruz, mas ainda que em um momento tão terrível, para o próprio Deus, que deu o seu Filho, por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, a vontade de Deus foi estabelecida como ele a designou. No Getsemane, Jesus, suando sangue, clamava: Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E nós podemos fazer uma transliteração dizendo que prosperará em tuas mãos. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E nós vimos no madeiro os brados de angústia do Filho de Deus, recebendo sobre si o castigo que nos era devido, recebendo sobre si a ira do Pai, por conta dos nossos pecados, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E ainda, nesse momento de tamanha e profunda angústia, Deus cumpre os seus decretos. A sua vontade prospera em suas mãos. A vontade preceptiva. Se você não está enxergando daí, abra sua Bíblia no Salmo 143, versos de 8 a 10. Mas vamos ler todos juntos, a uma só voz, de forma bem convicta. Vamos juntos. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guia-me no teu espírito, porque é meu canto. Ora, o salmista diz que ele inclina o seu coração e dirige a Deus esta oração, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. Referindo-se a uma vontade que ele pode conhecer e que ele pode aprender. Quando eu estava no exército, uma das primeiras instruções que nós recebemos é a respeito da disciplina e das punições. Não sei porquê, logo no começo, tratar desse assunto, mas, como todo bom calouro, nós ouvimos e consentíamos sempre, não é? Sempre ficava aquela pergunta: dúvidas? Não, senhor. Então, dívidas? Sim, senhor, muitas. E uma das coisas que eles falavam a respeito das punições no quartel é que elas tinham os seus atenuantes e os seus agravantes. Um dos atenuantes era o desconhecimento da ordem a ser cumprida. Está lá o soldado, o famoso bisonho, lá na sentinela, na sua primeira vez. E o sargento que o designou para aquela função esqueceu de lhe avisar que a arma tinha que estar travada. E ele, pela inaptidão, pelo desconhecimento, deixa a arma destravada e ali acontece um acidente. Acerta o dedo do próprio pé. Aquilo ali é digno de disciplina no exército. Ele vai ser punido porque ele descumpriu uma norma. No entanto, a sua punição será aliviada por conta deste atenuante. Ele não sabia das instruções, das corretas ordens que deveriam ter sido repassadas pelo sargento. Contudo, meus irmãos, nós não temos como dizer que nós deveríamos ser
receber uma atenuação em nossa disciplina por desconhecer a vontade de Deus, porque ela já nos foi revelada de forma clara, de forma objetiva, e nós podemos não somente conhecê-la, mas principalmente aprendê-la. Você está aí nas suas mãos, ou deveria estar nas suas mãos, um livro cujas palavras expressam a vontade de Deus revelada para nós. As Escrituras, os seus preceitos, os seus mandamentos, a sua lei. Pois bem, leia, conheça, estude-a, pratique. Efésios 6 e 7 diz, todos juntos: não servindo à vista, então, como servos de Cristo, nós devemos fazer de coração a vontade de Deus. Imagine o seu filho fazendo de coração as tarefas domésticas, que ele certamente o faz diariamente com alegria: lavar a louça, arrumar a cama, ajudar a varrer a sala e comprar o pão, não naquela padaria mais próxima, mas aquela que fica a 4, 5 quarteirões, porque o cheiro é mais agradável. E ele vai e volta com alegria, porque está fazendo de coração a vontade de seus pais, da sua mãe. Imagine agora você, nesta mesma alegria, mãe e pai, obedecendo à vontade de Deus, como um servo de Cristo, fazendo de coração a sua vontade. E é por isso que é importante nós sempre termos as nossas referências familiares, para entendermos que muitas vezes aquilo que nós cobramos dos nossos filhos não é exatamente aquilo que nós fazemos para com Deus. Como é agradável a um pai e a uma mãe ver que os seus filhos lhes obedecem de coração. Não é diferente para com Deus quando nós o obedecemos e fazemos a sua vontade de coração. Vamos ver algumas características da vontade de Deus. Não todas, nem podemos nos estender em cada uma delas, mas características estas que determinam algo que é valiosíssimo para nós. Vejamos. A vontade de Deus, ela é eterna. A vontade de Deus é poderosa. A vontade de Deus é imutável. A vontade de Deus é eficaz e a sua vontade é livre e soberana. Vamos ver na Escritura textos que falam a respeito desta vontade. A vontade de Deus é eterna. Atos 15, 18, todos juntos. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. O outro texto, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, segundo da sua vontade. Como eterno é o nosso Deus, eterna é a sua vontade. O salmista diz que todos os dias da nossa vida foram escritos quando? Quando nenhum deles ainda havia. Porque Deus estabeleceu na eternidade os seus decretos, tanto aqueles que foram encobertos dos nossos olhos, quanto aqueles que nos foram revelados em um momento do tempo, em um lapso do tempo que pertencia a nós. Mas para Deus, ela foi estabelecida desde os séculos, segundo o beneplácito da sua vontade, que estabeleceu antes da fundação do mundo. A vontade de Deus, ela é eterna. A vontade de Deus é poderosa. Leiamos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Não há força, não há poder, não há circunstância, não há situação, não há domínio, não há governo que resista ao poder de Deus ao exercer a sua vontade. Nada em absoluto
se interpõe à vontade de Deus. Os mais velhos, talvez, os bem mais velhos, devam ter vivido o contexto da Segunda Guerra Mundial. E imaginar o terror que se expandiu no mundo, através de Hitler, do seu poder, do seu exército, da sua determinação, da sua maldade, da sua altivez. Contudo, morreu e vai ter que se prostrar e declarar que Jesus Cristo é Senhor. Vai se submeter. E muitos outros na história se colocaram como centro de atenção mundial. E nós agora estamos com mais uma pessoa que tem se tornado o centro da atenção mundial. O Obama, não mais o Bin Laden, agora o Barack Obama. E muitos homens e muitas nações estão depositando na figura daquele homem uma esperança para um mundo novo. Não nos decepcionemos. Não nos decepcionemos. O único que exerce poder e não pode ser impedido é o nosso Deus, cuja vontade é poderosa. A vontade de Deus é imutável. Leiamos. Por isso Deus porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim como Deus é imutável, imutável é a sua vontade. Não temos como dissociar a essência do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus imutável, da sua vontade, que assim também se estabelece. A vontade de Deus diz respeito a Ele mesmo. Está na sua própria essência. Ela é imutável, porque imutável é o nosso Deus. E Hebreus fala a respeito da imutabilidade do seu propósito, a imutabilidade da sua vontade. Quantas vezes nós, em nossa casa, estabelecemos uma regra rígida e depois ficamos cheios de dificuldades para dizer que não era bem aquilo. Precisamos fazer uns ajustes e às vezes falta a humildade para dizer assim, esqueçam tudo, vamos refazer, vamos recomeçar. E mudamos a nossa direção, mudamos a nossa opinião, mudamos as nossas determinações. Contudo, Deus é imutável em seu propósito. Meus irmãos, pensemos que durante séculos, a vontade de Deus recebeu a oposição que vem daqueles que foram criados por Ele. Satanás e suas hostes. E por séculos e séculos, Satanás investiu toda a sua força a fim de impedir que Jesus Cristo nascesse. A fim de impedir que Deus executasse o seu propósito de salvação e de redenção para a alma perdida. Mas apesar de todo esforço, de toda a ira, todo o vigor, tudo aquilo que foi de encontro, em nenhum momento Deus precisou mudar os seus propósitos. Deus é imutável, bem como a sua vontade. A vontade de Deus é eficaz. Leiamos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, 24 e 27. Isaías 55, 11, que nós já lemos na liturgia de hoje, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Muitas vezes nós usamos mal esse versículo aí, né? Para remendar as nossas desculpas e dizer que o que fizemos acaba tendo resultado pela misericórdia de Deus. Olha, eu vim aqui dar esse estudo, mas como a palavra de Deus cumpre a sua vontade, então, meus irmãos, fiquem em paz, que vocês vão sair dessa manhã aqui abençoados. Eu poderia até dizer isso, viu? De certa forma, recebam essa palavra, mas não é isso que o texto quer dizer.
Esse texto quer dizer que Deus estabelece sua vontade, Ele a apresenta, Ele a ordena e ela se estabelece como Ele desejou, como Ele designou. 100% de aproveitamento. Ela foi exata, precisa, no alvo. Ela se cumpriu exatamente como ela foi estabelecida e designada. Nada ficou por fazer, nada deu errado. A vontade de Deus, ela é eficaz. Graças a Deus por isso, porque Jesus Cristo veio conforme a sua vontade e a sua morte na cruz cumpriu eficazmente o sacrifício estabelecido para cumprir a justiça de Deus, para nos remir do pecado, para nos apresentar perante Ele puros e imaculados como seus filhos. Graças a Deus, porque quando Jesus Cristo no madeiro clamou dizendo: está consumado, está feito, ali Ele disse que a vontade de Deus se cumpriu nele, e tudo o que precisava ser feito foi feito ali, e nada mais precisa ser acrescentado, e nada pode ser retirado. Aquela obra de Deus em Cristo Jesus, prometida a Adão e Eva, se cumpriu no tempo, na plenitude dos tempos, através de seu Filho Jesus Cristo, na cruz, que veio cumprir a sua vontade, para que hoje nós estivéssemos em sua presença, santos e irrepreensíveis, livres do pecado. E a vontade de Deus é livre e soberana. Nós já lemos esse texto de Daniel que fala que ninguém pode deter a mão de Deus, nem muito menos questionar o que Ele faz. E Apocalipse 4:11 diz assim, leiamos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eu sei que apesar de todo o avanço tecnológico, possivelmente você não escolheu o nariz que você tem. Tamanho da boca, do olho, da mão, da orelha. Quantas coisas em nós não poderíamos dizer assim: se eu tivesse a oportunidade antes, eu colocaria lá na tabuleta, isso aqui não, isso aqui, assim, desse jeito. Não tem jeito. Segura o seu nariz aí bonitinho do jeito que ele é, para a glória de Deus. Muito menos não teve oportunidade, ninguém teve a oportunidade de dizer na criação: não faça um macaco desse jeito não, faça ele com menos pelo, um pouco mais ereto, falando algumas coisas que os outros compreendam, não andando sempre de galho em galho. Não, talvez macaco não, chama de homem, alguma coisa assim, faz um meio termo, depois você vai melhorando. Não, Darwin não estava lá. Darwin não disse assim: vamos, faz assim que vai evoluir, quem sabe sobrevive e chega aos nossos dias. Não houve conselheiro. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: criem-se todas as espécies, todos os animais da terra, as aves, os peixes, conforme a sua espécie. E diz a palavra: e assim se fez. Deus não consultou o conselho de absolutamente ninguém. Esse Deus é livre e soberano para exercer a sua vontade e o seu poder. Salmo 33 fala que por meio da sua palavra as coisas vieram a existir, quando nada existia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus parava por sobre as águas. E então Deus na eternidade exerceu a sua vontade de forma livre e soberana. Meus irmãos, para concluir, se nós fazemos uma oração ao Senhor, ao qual chamamos de Pai Nosso, ao qual chamamos de Pai Santo, a qual chamamos de Pai Soberano, Governador, venha o teu reino. E a Ele dirigimos a oração dizendo: seja feita a tua vontade. Que responsabilidade a nossa ao expressar assim a nossa oração a este Deus tão grandioso e tão maravilhoso. Uma vontade que se estabelece de forma inquestionável. Vontade esta que é eterna, que é poderosa, que é imutável, que é eficaz, que é livre e soberana. Quando nós nos inclinamos perante o Senhor,
de forma sincera, contrita, quebrantada, e pedimos e nos comprometemos em fazer a sua vontade, e ver a sua vontade estabelecida não somente em nossa vida, mas na vida da igreja e na vida dos homens. Nós estamos dizendo que que nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos as suas características, entendemos o que ela significa, como ela é exercida e qual é o seu valor. Desta forma nós temos que demonstrar ações práticas diante dessa oração. E o texto que exemplifica esta prontidão é o texto de Romanos 12, versículo 2. Quando Paulo, depois de todo um arrazoado a respeito do pecado, da incapacidade do homem, da soberania de Deus, da providência de Deus, da salvação em Cristo Jesus, do seu amor, do seu Espírito, de todo o conteúdo teológico necessário para que o homem conheça a Deus e seja salvo por Ele. Aqueles que o conheceram têm então que demonstrar de forma prática esta vida cristã transformada. Leamos todos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela vontade eterna, imutável, eficaz, livre, soberana, poderosa, ela é boa, agradável e perfeita. E aqui não está dizendo porque nós a achamos assim, mas está afirmando que ela é assim porque Deus assim a fez. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita para Ele mesmo. Mas todos aqueles que o amam, todos aqueles que se reconheceram pecadores e foram resgatados por Jesus Cristo, de inimigos da ira foram feitos filhos de Deus, conformam o seu coração, consolam o seu coração ao conhecer a vontade de Deus e também não tem como não reconhecer que esta vontade é boa, agradável e perfeita. E se ela assim o é, e se nós assim a vemos, nós precisamos então, meus irmãos, diante desta vontade, em primeiro lugar, obedecê-la. Obediência é a expressão mais profunda de amor a Deus. Conhecer e praticar a sua vontade. Precisamos obedecer à vontade de Deus, porque não podemos resistir a Ele. E porque de forma irresistível Ele nos atraiu para si mesmo, para o amá-lo. Essa vontade boa, agradável e perfeita deve ser obedecida. Nós precisamos confiar na vontade de Deus. Ela sempre será boa, ela sempre será agradável e ela sempre será perfeita para todos que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Faz que em todas as coisas sejamos mais do que vencedores, porque nós estamos debaixo da sua vontade. Precisamos de fato confiar na vontade do Senhor. Expressar a nossa confiança nesse Deus que governa tudo poderosamente, que governa o nosso coração e que escreveu os nossos dias. Como não confiar no Senhor? E finalmente, agradecer. Independente de como ela chega à nossa vida e à nossa existência. Quando nós entendemos que, independente de tudo o que aconteceu, a vontade de Deus se estabeleceu, nós agradecemos a Deus porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E ela trará os seus frutos no devido tempo. Ela trará os seus frutos. Meus irmãos, quando você faz uma oração ao Senhor, pedindo a cura de alguém, pedindo um novo emprego, pedindo um casamento, pedindo que Ele realize seus sonhos, pedindo que Ele ouça, que atenda ao seu clamor, que se incline para você, que olhe para a sua angústia, e no final você fala meio que distraidamente ou com um constrangimento ou um peso na consciência,
pela doutrina bíblica que você conhece, mas seja feita a tua vontade. Fale com convicção. Fale com toda a certeza de que Deus exerce a sua vontade, de forma livre, soberana, poderosa, imutável, eficaz, e ela se cumpre de forma muito boa, agradável e perfeita. E não há perigo, não há riscos em nós expressarmos com toda a fidelidade, confiança e dependência no Senhor para que Ele faça a sua vontade, porque não há nada melhor na nossa vida do que receber os grandes efeitos da vontade de Deus sobre nós. Ainda que você esteja no leito da enfermidade, vendo alguém muito querido, caminhando para a morte, ore com toda a convicção: Deus, faça a sua vontade, porque não há nada melhor do que aquilo que o Senhor designou. E inclino meu coração para ser consolada diante desta verdade, para que eu possa compreendê-la a ponto de obedecê-la, de inclinar-me humildemente, de descansar confiadamente de que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E assim, conseguir expressar de forma autêntica, espontânea, verdadeira e sincera a nossa gratidão, porque dependemos, porque confiamos e porque esperamos na vontade de Deus. Não faça a oração do Pai Nosso com medo de errar, porque você tem que decorá-la. Leia a oração do Pai Nosso, estude-a, se aprofunde nela, conheça quem é o Pai, por que é santo, por que estabelece o seu reino e por que executa a sua vontade. E entenderá por que nós pedimos para Deus fazer a sua vontade nos céus e na terra, e na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, que a sua oração seja sempre revestida da dependência, da obediência, confiança e gratidão por esperar e confiar e depender da vontade de Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé e responder através de um hino a esta exortação e este chamado de Deus para que consagremos a nossa vida diante do seu altar. Hino Consagração 224. Enquanto nós entoamos este hino, nós teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, cumprindo assim a sua vontade também estabelecida na palavra.